Então você vai para Malaquias e volta, Zacarias, antes de Zacarias, Ageu, por ele ser um profeta pós-exílico, ele está situado, juntamente com os outros dois profetas que profetizaram após o exílio babilônico, né? Os irmãos encontraram? Ageu capítulo 2, nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 19. O texto diz assim, ó: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar o pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Verso 13. Então Ageu perguntou: Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Então Ageu continuou: Assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Versículo 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Amém? Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui compartilhando da tua palavra. Obrigada por cada vida, Senhor, que tu trouxesse a esse lugar. Também agradecemos a ti pelas pessoas que de forma remota estão acompanhando esse culto e cultuando a ti juntamente conosco. Nós te pedimos que nessa noite, mais uma vez, como tu sempre tem feito, através desse lugar que eu estou ocupando nessa noite, tu possa falar ao coração do teu povo. Em nome de Jesus nós pedimos isso humildemente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, numa série de exposições no livro do profeta Ageu. E interessante que no primeiro sermão, que vai no capítulo 1, do verso 1, na realidade é todo o capítulo, até o verso de número 15, Deus chama o povo para definir as suas prioridades. No capítulo de número 1 nós vimos isso aqui. No segundo sermão, que está no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 9, Deus chama o povo a mais uma reflexão. Ele pede para que o povo dele guarde os seus pensamentos. Interessante que se no primeiro sermão, Deus diz o seguinte: defina na sua vida o que é importante e o que é urgente. No segundo sermão, Deus diz mais ou menos o seguinte: Ele chama o seu povo ao trabalho. Foi mais ou menos o que nós vimos nas duas exposições passadas, não é isso? Em suma, Deus disse até aqui que a obra de Deus, ela emperra, ou ela não é feita, não é por falta de recursos, irmãos. A obra de Deus, ela não deixa de ser feita por conta da oposição do inimigo, ou dos inimigos, como assim você queira. Como também a obra de Deus não deixa de ser feita pelos entraves políticos. A obra de Deus, na realidade, ela é paralisada ou emperrada por falta de prioridades na vida do povo de Deus. Em outras palavras, pelo pecado da inércia. Porque, na realidade, o povo de Deus, ele não quer colocar a mão na obra. É isso que Ageu vem nos mostrando até aqui. E já nos foi dito o seguinte, que obedecer é melhor do que sacrificar.
E nesse sermão que nós estaremos expondo aqui nessa noite, que na realidade é o terceiro sermão, o livro de Ageu é composto por quatro sermões, e nesse terceiro aqui, Ageu vai chamar a igreja, né, do Senhor Jesus, ou o povo de Deus no Antigo Testamento, à santidade. O clamor de Ageu nesse texto que nós acabamos de ler é chamar o povo de Deus à santidade. É muito importante que você saiba disso. E você me perguntaria por quê? Interessante que há um texto, né, os irmãos conhecem, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, que nos diz o seguinte, que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E você poderia perguntar, por que Deus procura adoradores? Porque eles são difíceis. Verdadeiros adoradores são raros. Essa é uma grande realidade. Por essa razão, Deus vive procurando quem o adore em espírito e em verdade. Em resumo, Deus não pode aceitar o nosso trabalho, por exemplo, entenda, nossas ofertas, nosso louvor, nosso serviço, sem antes Ele aceitar nossas vidas. É isso que mais ou menos Ageu vai nos dizer aqui nessa noite, através desse texto sagrado que nós acabamos de ler. A vida do adorador, guarde isso, a vida do adorador precisa recomendar o seu serviço. Eu chamo a sua atenção inicialmente para os versos de número 10 e verso de número 11. Diz o seguinte, o verso 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, vamos parar um pouquinho aqui, por favor. Do segundo sermão que ele pregou, para esse sermão que é o terceiro, são 2 meses e 3 dias. Após 2 meses e 3 dias de ter pregado o primeiro sermão, de novo a palavra de Deus vem até a boca de Deus, aliás, a boca de Ageu, por intermédio da boca de a mensagem de Deus vem até Ageu, para que ele transmita através de sua boca. Então Ageu na realidade era mais uma vez, para aquele povo, a boca de Deus. Interessante que ele traz uma mensagem do céu. Ageu ele não inventa uma mensagem. E há aqui alguma coisa interessante para nós. O mensageiro, ele é escravo da mensagem. Nós por si só, nós não temos mensagem para você. Nós somos escravos da mensagem. Nós temos que ser fiel ao texto. Nós não criamos o Evangelho. Nós não temos revelação para vocês. Não existe nada de novo para lhe dizer. O que na realidade nós como pregadores temos é iluminação do Espírito Santo. Interessante que aqui Ageu tinha algo novo, ele tinha uma revelação verdadeiramente. O que eu estou expondo aqui não é uma revelação minha, mas uma iluminação que o Espírito Santo me deu, de algo que ele já havia dado a Ageu. Mas se Ageu não tivesse se disposto a receber essa mensagem, jamais aquele povo teria. Porque na realidade ele tinha uma revelação, era algo novo, era algo inédito para aquele povo, e que Deus havia guardado para ele, para que Ageu pudesse compartilhar com aquele povo. E interessante que ele foi fidedigno àquilo para o que Deus o chamou. Na realidade é isso. Mais uma vez ele se coloca como um servo da mensagem, e não como o dono da mensagem. Ele sabia a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Eu estava meditando para pregar aos irmãos, e me veio um lema que um profeta do Antigo Testamento tinha também, e que eu acho muito parecido com o mesmo estilo que Ageu prega. E qual é esse profeta? É o profeta Micaías. Micaías tinha um lema na vida dele, está lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 14. Ele diz o seguinte, olha, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Essa é a responsabilidade de um profeta de Deus. Essa é a responsabilidade de alguém que vai pregar. Ele não escolhe a mensagem. Ele deixa que, se for possível, que a mensagem corte o rebanho. Ele é apenas, irmãos, um canal. Essa é a grande realidade. E assim era Ageu. Ele era um enviado do Senhor e não um mensageiro de conveniência. Por essa razão, o verso 10 me chama muita atenção, quando ele diz o seguinte, no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor, veja que não foi qualquer palavra, veio ao profeta Ageu dizendo, ou seja, ele sabia o que ia pregar, ele sabia exatamente qual era o sermão que Deus queria que ele falasse naquele dia. Como isso é importante para nós.
não é? Você ter o discernimento, eu acho que isso é o desafio de todo pregador. Você ter o discernimento de saber o que Deus quer, tem reservado para a igreja naquele momento. E você apenas se colocar como um instrumento, como um vaso, né? Como um mensageiro, escravo da mensagem. Interessante que Martinho Lutero, ele tem uma frase que muito muito fala ao meu coração e lança luz sobre esse verso 10. Ele diz o seguinte, olha: o nosso trabalho é levar o evangelho aos ouvidos, e Deus levará dos ouvidos para os corações. Esse é um trabalho de um mensageiro, esse é um trabalho de um profeta, esse é o trabalho da igreja na realidade. E interessante que esse homem sabia disso. Interessante, outra coisa aqui que eu gostaria de falar aqui para vocês. Eu acho o contexto onde Ageu é levantado muito parecido com o nosso. E você me perguntaria por quê? Porque quando você vai ler esse livro, paralelamente ao livro de Esdras, por exemplo, que lança muita luz sobre o que esse livro nos diz, porque Esdras foi contemporâneo, ou Ageu foi contemporâneo de Esdras, a gente chega à seguinte conclusão: que Deus levanta esse profeta chamado Ageu, quando o povo de Deus respirava, sabe o quê? Descontentamento. Ô irmãos, como a gente tem pessoas descontentes nos nossos arraiais. E era exatamente esse ar que o povo de Deus respirava quando Deus levanta esse profeta. E você percebe o seguinte: era um povo que estava empenhado em reconstruir o templo, mas a vontade de reconstruir já havia passado. Por que havia passado? Porque o povo era descontente. O povo plantava e colhia, é verdade que colhia pouco, mas eles estavam descontentes. E assim também somos nós. Nós começamos, interessante que o fim do ano está se aproximando, no próximo ano eu tenho certeza absoluta que você fará várias promessas ou vários votos até a você mesmo. O ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer aquilo, no ano que vem eu vou me envolver nisso ou naquilo outro. Mas interessante que logo o descontentamento chega e todos aqueles planos que nós elaboramos no início do ano são postos por terra. Então o ar do descontentamento não só era nesse tempo, o ar do descontentamento também é no nosso tempo hoje. Nós respiramos infelizmente esse ar. E se você chegar em casa, for ler por exemplo Esdras capítulo 5, verso 1 e 2, você vai ver que Ageu, juntamente com Zacarias, era aquele homem que estava colado no povo como profeta para incentivar. Ele pregava motivando, não esses profetas motivacionais que estão aí hoje, não. Ele trazia o quê? Ele trazia revelação bíblica, e ele falava acerca da obra de Deus, como ela deveria ser feita, e qual a motivação correta nos corações. Ele era, na realidade, um profeta que motivava o povo a se envolver com as coisas de Deus. E você poderia me perguntar: pastor, por que isso é importante? Por que é importante alguém que nos motive? Mas nos motive como? Preste atenção, por gentileza. Não é colocando jogos de luzes na igreja, não é fazendo um culto descolado, não é fazendo, irmãos, trenzinho evangélico dentro da igreja. Ageu não fazia isso. Ele não é um motivador nesse sentido, pelo contrário. Se você for ler Esdras 5, 1 e 2, Esdras 6, 14, você vai chegar à seguinte conclusão, que ele pregava. Eu posso dizer uma coisa aqui a você, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar. A pregação bíblica, ela sara o descontentamento. A pregação bíblica, ela reorienta suas prioridades. Se você entra aqui nesse lugar e você chega à conclusão que Deus não tem falado com você, há pelo menos duas coisas erradas. Ou a palavra de Deus não é exposta de maneira sadia, ou você não está com a conexão com o culto. Aliás, com o púlpito, perdão. Há alguma coisa errada, ou na vida do pregador, ou na sua vida. Se a palavra não lhe redireciona, se a palavra não lhe dá outro ânimo, se a palavra não lhe dá outro norte, há alguma coisa errada. E interessante, você poderia pensar: pastor, isso é verdade? Eu vou lhe dar apenas um exemplo bíblico. Lá no cativeiro, quando Deus levanta o profeta Ezequiel e leva ele até um vale de ossos secos, e Deus pergunta a Ezequiel: esses ossos podem reviver, Ezequiel? E Ezequiel diz a Deus: Senhor, tu sabes. E o que é que Deus diz a Ezequiel? Ezequiel, profetiza.
Em outras palavras, Ezequiel prega a palavra, e vocês sabem o desenrolar da história. Cada osso foi juntando ao outro osso, o nervo, veio carne, e ali se formou o quê? Um grande exército. Por quê? Porque a palavra foi pregada. O grande problema é o seguinte, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos muito, mas deixamos descer ao coração pouquíssimo. Essa é a grande realidade. E posso lhe dizer uma coisa, mais outra coisa aqui, sem medo de errar. A coisa mais importante que seus pastores fazem, entre outras, é se preparar em oração e em estudo para lhe expor um texto sagrado na terça, no domingo, pela manhã ou no domingo à noite. Não há algo mais importante na vida de um pastor. Eu sei que tem outras coisas importantes também, mas o mais crucial para um pastor é se ele prepara-se em oração, meditação e estudo para lhe trazer uma palavra de Deus. Isso é muito claro nesse texto. Ageu tinha uma palavra de Deus, não era a palavra da mente dele. Versículo 11. Atente para isso, por gentileza. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Vamos parar aqui um pouquinho. Por que Ageu orienta aquele povo a ir até os sacerdotes? Porque, por exemplo, com base em Malaquias capítulo 2, verso de número 7, os sacerdotes, eles deveriam dos seus lábios guardar esse conhecimento. Se alguém tinha dúvida, se alguém do povo de Deus tinha dúvida, ele deveria buscar tirar essas dúvidas acerca da lei com os sacerdotes. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 33, verso 10, a Bíblia nos diz o seguinte, que os sacerdotes, eles ensinavam e interpretavam a lei. Eram as pessoas que Deus levantava para que, se houvesse dúvidas, qualquer dúvida, era aos sacerdotes que deveriam ser procurados e tiradas essas dúvidas. E interessante que Deus levanta o profeta Ageu como profeta. Veja como ele sabia qual o lugar dele. Sabe qual é o nosso grande problema como igreja? Nós não sabemos, irmãos, qual é o nosso lugar no corpo. Tem pé querendo ser braço, há dedo querendo ser rim. Esse é o problema. E esse homem, ele sabia que ele era um profeta, ele estava ali para profetizar, mas com relação a ensinar, ele diz: ei, não é comigo, vão até os sacerdotes de vocês e perguntem essas questões que eu vou levantar, ou melhor, que Deus manda que seja perguntada a ele. E você poderia me perguntar o seguinte: qual aplicação esse verso tem para mim e para você nessa noite? Nas decisões importantes da sua vida, você procura quem para se aconselhar? Havia dúvida no povo de Deus? Eles não tinham uma orientação, digamos assim, clara acerca de alguma coisa a respeito da lei? O que é que o profeta diz a ele? Vá procurar o sacerdote, e lá ele lhe esclarecerá qual a decisão que você deve tomar. E a aplicação para a minha vida e para a sua é essa. Será que nós temos ouvido homens e mulheres de Deus que podem direcionar decisões importantes na nossa vida? Ou não? O que é que eu considero, irmãos, um homem ou uma mulher de Deus que possa lhe orientar? Alguém que abra a Bíblia e diga a você: olha, a Bíblia diz assim. Agora você decida. São essas pessoas que a Bíblia manda que eu e você procure. E vou lhe dizer mais uma vez aqui: deixe que a Bíblia discorde sempre de você. Porque sempre que a Bíblia discordar de você, é sinal claro que você está se santificando. Essa é uma realidade. Eu procurei hoje e não encontrei. Mas antes de ontem, ou sexta, não lembro bem o dia, não sei precisar qual dia, eu vi um vídeo curtinho do pastor Hernando Dias Lopes. E eu procurei hoje o vídeo e perdi, não vi mais. Ele narra uma história que ele foi pregar em uma cidade, e o pastor o chamou para dormir na sua casa. E um problema houve na casa do pastor. O pastor disse: não, vamos para o hotel, e hospedou o pastor Hernandes Dias Lopes no hotel. E qual era o problema? O pastor havia caído em adultério, e estava um rebuliço na casa dele, então ele preferiu que o pastor Hernandes Dias Lopes fosse para o hotel.
Em determinada hora, esse pastor foi lá se aconselhar com o pastor. E abriu o coração com ele e disse o seguinte a ele: olha, eu me apaixonei por uma ovelha, infelizmente minha casa está um rebu muito grande, mas eu gostaria de abrir meu coração com o senhor. O pastor Hernando de Holopes disse: pois não, estou disposto a ouvir. Ele disse: porque eu estou apaixonado por uma segunda pessoa, e é uma ovelha da minha igreja também. E o pastor disse que quase caiu assim para trás, olhando para ele, e disse, e ele foi embora, né? E o pastor Hernando Dias Lopes disse: eu não saio dessa cidade sem falar com essa menina. E procurou a menina e conseguiu falar com a menina e disse: minha filha, o que é que você está fazendo com esse homem? Ela disse: não, pastor, porque ele me chamou para ir a uma reunião de oração e nós estamos orando junto. Ele disse o seguinte: olha que conselho, né? Por isso nós temos que procurar pessoas que têm uma Bíblia para nos orientar. O pastor Hernando Dias Lopes disse o seguinte: eu não saio dessa cidade sem você me prometer que você não vai mais na igreja daquele homem, não vai mais a culto de oração com aquele homem, não vai atender mais telefone daquele homem. Você me promete? E se alguma coisa acontecer, me ligue. Ela disse: eu prometo, pastor. Passaram-se 5 meses e a moça retornou a ligar para ele. Ligou para o pastor Hernando Dias Lopes. E quando ele atendeu e a moça se identificou, ele lembrou da história e disse o seguinte: deu certo o meu conselho? Ela disse: deu, pastor. Ele mais nunca me procurou depois daquelas direções que eu tomei segundo o senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma novidade: ele agora está dando em cima da minha irmã. Veja bem, então, esse é o conselho aqui mais ou menos que a Ageu está nos dando, sobre decisões cruciais da sua vida, sobre coisas, irmãos, que vão talvez lhe afetar pela vida inteira. Procure pessoas que possam lhe orientar. Tem dúvidas acerca de determinados assuntos? Há pessoas, com certeza aqui, que podem lhe orientar. Versículos 12 e 13. E aqui está a pergunta que deveria ser feita aos sacerdotes. Olha o que diz o verso 12. Se alguém leva carne sacrificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Vamos parar um pouquinho aqui nesse verso 12. O que estava acontecendo aqui? Nós temos que lembrar que nós estamos no Antigo Testamento. Então, a gente tem que lançar a mão aqui de uma interpretação hermenêutica, né, para que a gente entenda esse texto, porque nós não estamos familiarizados com sacerdotes, com sacrifícios de animais que já se tornaram obsoletos. Então a gente tem que pensar um pouco mais aqui nesse verso de número 12. Quando um animal era sacrificado, esse animal ele era considerado santo. Está lá em Levítico capítulo 6, verso 25. Evidentemente, esse animal, o seu sacrifício, apontava para o sacrifício maior que seria de Jesus Cristo. Não é verdade? Os irmãos sabem disso. Mas a carne que sobrava desse animal era dada ao sacerdote. Então, o que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava a borda do seu vestido, que era feito uma espécie de bolsa, e ele colocava o resto da carne dentro da orla do seu vestido e levava aquela carne para casa. Esse aqui é o ponto, tá certo? Levava o resto da carne que sobrava do sacrifício para casa. A pergunta que Ageu manda que o povo faça ao sacerdote é a seguinte: se essa veste que é santa, né, a veste do sacerdote, que também era considerada santa, Levítico 6, 27, tocar em qualquer outra coisa, isso santifica o que foi tocado? A resposta do sacerdote: não. E você poderia me perguntar: pastor, o que é essa narrativa, que é tão estranha para nós, que já temos o sacerdote que é Jesus Cristo, que já temos o sacrifício perfeito, que também é Jesus Cristo, o que isso tem a ver conosco? Simples. Qual a lição que esse verso 12 está nos dando aqui? Sabe qual é, irmãos? Santidade, ela não pode ser transmitida. E outra coisa, não pode ser transmitida nem de um objeto para outro, como também nem de uma pessoa para outra. É a lição do verso de número 12. Interessante que a veste era santa, mas se ela tocasse em qualquer outro objeto, ela não santificava o objeto. Isso é muito válido para mim e para você. Por quê? Há muitas pessoas, infelizmente, que pensam que por ter um nome no hall de membro da igreja,
que pensam porque têm amigos evangélicos, que pensam porque nasceu em um lar evangélico, que pensa porque só escuta louvor, que lê a Bíblia. Há muitas pessoas dessa maneira, irmãos, que vivem dessa maneira, que pensam que são cristãos e não são. O que Ageu está nos dizendo aqui nessa noite, através da palavra de Deus, é que não há santidade por osmose. Santidade não é transmitida. Eu não posso, nem você pode passar a vida toda vivendo das experiências dos outros. Eu vou para a igreja porque minha esposa vai. Eu vou para a igreja porque lá eu tenho muito amigo. Lá é muito legal para a gente ter um ambiente social. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem haver, mas não é a razão principal. Por quê? Porque santidade não se pega. Isso é muito claro aqui. E esse é um grande ensinamento do verso de número 12. Você não é crente porque você é filho de crente. Você não é crente porque você simplesmente vem a esse lugar. Você não é crente porque você está com sua Bíblia na mão. Você não é crente pelo fato de você ser dizimista. Você não é. Por quê? Porque santidade a gente não se pega. Não se transmite santidade de um para o outro. Verso 13. Olha o que ele diz no verso 13. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. É interessante isso, né? Se a primeira pergunta tem a ver com santidade, a segunda pergunta tem a ver com contaminação. Qual é o texto aqui, né? De acordo com Números, capítulo 19, do 11 ao 13, o contato com um cadáver ocasionava grande impureza, que só podia ser removida mediante uma purificação com água, né, depois de 7 dias. Interessante que, durante esse tempo, durante esses 7 dias que a pessoa que teve um contato com, por exemplo, com um animal morto, ou que tocou no corpo de uma pessoa morta, durante esses 7 dias, tudo que essa pessoa tocasse, tornava-se impuro. E mais uma vez, a lição é clara para nós aqui nessa noite. Se a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, o pecado, ele tem o poder de nos contaminar. Veja que coisa trágica. Eu lembrava do seguinte: a gente aprendeu isso na pandemia. Se você pegasse uma máscara, né, possivelmente de alguém que tivesse com Covid, e colocasse no seu rosto, provavelmente você pegaria Covid. Mas se você fizesse o contrário, ou seja, se você com Covid fosse à casa de uma pessoa que não tivesse contaminada, a saúde daquela pessoa não viria para você. Pelo contrário, era muito possível, muito mais provável que você que estivesse contaminado, contaminasse aquela pessoa. É mais ou menos isso aqui que ele está nos dizendo. Enquanto que santidade ela não é transmitida, o poder do pecado, né? Ele tem o poder de nos influenciar, de se agarrar a nós. E isso desde o Éden. Você me perguntaria: pastor, desde o Éden? Sim. E eu vou lhe provar isso. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha o que Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado dos nossos pais foi transmitido para nós. Interessante que a santidade dos nossos pais não. Né? E isso é uma grande verdade aqui. Talvez por isso, ou seja, pelo pecado ser contagioso, Paulo escreve o seguinte em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstenham-se de toda forma de mal. Meus irmãos, deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Cuidado com amizades. Eu vou um pouquinho adiante. Cuidado com seu namoro. Eu vou um pouquinho adiante. Cuidado com negócios que contaminam. Posso ir um pouquinho adiante. Cuidado com o que você vê na internet. Porque isso contagia. Haverá situações na sua vida que você terá que ser radical, como Jesus diz naquele texto, né? Se teu olho fizer pecar, arranca-o. Jesus não está dizendo uma cirurgia literal, não. Ei, se teu olho te fizer pecar, não olha.
Se tua mão te fizer tocar, arranca. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não é para amputar a mão, não. Se tua mão te faz pecar, ei, não toque. É isso que Ageu e Jesus está nos dizendo também. Não toque, não veja, não olhe. Aí você me perguntaria, por que, pastor? Vou lhe dar a razão pela qual. Porque ninguém é forte o suficiente que não possa ser contagiado pelo pecado. Não existe supercrente. Nós não somos supercrentes. Nós não somos blindados. Nossos casamentos não são blindados. Nossos filhos não são blindados. Nossa vida cristã não é blindada. Não é. Há de ter esforço nosso também para nos santificar. É isso que ele está nos dizendo. Tá bom? Verso 14. Então Ageu continuou. Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Meus irmãos, nos foi dito domingo aqui o seguinte, né? Domingo à noite, que Deus estava no templo, no tabernáculo. Havia um lugar específico de adoração, o que é verdade. Interessante que aqui o templo não existia mais. Havia apenas o alicerce. Mas o povo de Deus havia feito um altar improvisado. Havia um altar improvisado, está lá em Esdras, capítulo 3, pode ler. Então o seguinte, sacrifícios eram oferecidos, culto era prestado, né? Dízimo era trazido, tudo de forma improvisada, é verdade. Ou seja, o povo tinha contato com religiosidade, ele tinha contato com aquelas coisas que era sagrado. Mas deixe-me dizer algo aqui nessa noite. Deus tinha pedido algo mais. Deus tinha pedido àquele povo que reconstruísse o templo, porque o templo naquele momento era vital para que se cumprisse a profecia, e também porque o templo no meio deles representava a presença de Deus no meio deles. Mas depois de 14 anos haviam se passado, o povo não estava nem aí. Por quê, irmãos? Porque o fato daquele povo oferecer sacrifício lá no altar improvisado, trazer suas ofertas, comemorar as festas judaicas, para eles estava bom demais. E a pergunta que Deus faz através do profeta Ageu para aquele povo é o seguinte: e o templo? Em outras palavras, e a obra maior fica onde? Eu posso lhe fazer outra pergunta aqui nessa noite? Eu sei que você vem ao culto, eu sei que você é dizimista, eu sei que você é ofertante, eu sei que você faz até culto doméstico, você ora, mas aquilo que Deus pediu para você fazer, aquilo que Deus pôs em suas mãos, quantos discípulos você tem feito? Em que você tem se engajado? Em outras palavras, aquilo que Deus lhe pediu, você está fazendo, apesar de você ter contato, entre aspas, com o sagrado, o algo mais. Aí Deus diz no verso 14, né? Assim é este povo e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Meu irmão, eu tenho algo aqui para dizer, irmãos, talvez seja muito sério. Eu gostaria que você atentasse para o peso dessa palavra. O que Deus está dizendo através do profeta Ageu para mim e para você aqui nessa noite? Que Deus só aceita tudo que você fizer e que eu fizer aqui, se antes nós entregarmos a Ele o nosso coração. Não adianta, irmãos, eu vim louvar aqui se eu não gosto de pregação, não. Não adianta eu vir louvar aqui, irmãos, se eu não tenho vida de oração. Como não adianta eu pregar aqui, irmãos, se não existe vida em casa. Não adianta. Antes de nós entregarmos o nosso trabalho para Deus, Deus quer que a gente entregue a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Eu poderia lançar luz sobre isso com o exemplo de Caim e Abel, talvez seja perfeito.
Você me perguntaria por quê? Porque eu fiz uma pergunta meditando nesse texto a mim mesmo, com base em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. E qual foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo? Por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? O problema não estava com a oferta. Estava não. Deus não rejeitou Caim porque a oferta de Caim não prestava não. Não foi isso. Deus rejeitou Caim porque Caim, na realidade, nunca teve o coração em Deus. Abel é exatamente o contrário. Qual é o ponto aqui nessa noite? Meu irmão, eu e você, se quisermos nos envolver com Deus, em primeiro lugar, nós temos que dar a Deus o nosso coração, a nossa vida, para depois nós oferecermos nosso talento. Em outras palavras, Deus está muito mais preocupado com o que você é do que com o que você faz. Há um livro, eu não sei se é do pastor Ronaldo Lidório, né? Que ele diz que a vida precede a missão. É do pastor Ronaldo Lidório, né? A vida precede a missão. Né? E isso é uma grande realidade, irmãos. É uma grande realidade. Porque se nós fizermos a obra de Deus de forma ímpia, tudo que nós formos fazer para Deus, irmãos, ficará impuro. Por favor, o que é pregação sem amor? É exibicionismo. Você sabia disso? Se prega sem amor, você só está se exibindo. Graças a Deus que isso não acontece aqui, eu tenho certeza. Né? Porque antes Deus quer, sabe o que de mim e de você? O nosso coração, o nosso ser. Para depois Ele receber o nosso trabalho. Essa é uma grande realidade. Verso 15 ao verso 17. Ele diz o seguinte, olha. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Posso lhe dar um conselho aqui nessa noite, ou mais outro? Que eu e você não sejamos como uma mula, como está lá no Salmo 32, 9. Que a gente não aprende nunca, irmãos. Não permita isso na sua vida. O verso 15 e o verso 16 está nos dizendo o seguinte: por que as coisas talvez na sua vida não prosperem? Por que as coisas na sua vida não vão adiante? Você já se perguntou? Qual é o porquê que eu não prospero? Qual é o porquê da minha vida não andar? Você já se perguntou? Irmãos, eu conheço pessoas que ganham 17 mil reais. 3 pessoas dentro de uma casa. Tem vida simples. E no final do mês está tomando dinheiro a juro. Não é ninguém daqui do nosso convívio, tá certo? Por que não prospera? Por que não dá certo? Hudson Taylor disse uma frase uma vez que me marcou muito. Ele disse o seguinte: olha, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará recurso. E ele não estava mentindo. E porque há pessoas que se matam de trabalhar, não tem tempo para nada. E parece que sempre o cobertor é curto. Por quê? A resposta está aqui. Sabe por quê, crente que está aí? Porque você coloca seus projetos em primeiro lugar do que os projetos de Deus. Você sabe para o que Deus lhe chamou. Você sabe o que Deus tem na sua vida. Mas primeiro continua sendo os seus projetos. Qual era a meta aqui? A meta era reconstruir o templo. Mas o povo estava preocupado em reconstruir o quê? As suas casas aplanadas. As suas casas de luxo. Eles haviam abandonado a obra de Deus. Esse é o ponto. Se preocupava com suas lavouras. E o templo? O templo eu deixo para depois. Parece muito familiar, irmãos. Parece muito familiar. Quantas vezes a gente não diz isso?
Eu não tenho tempo. Não dá. Porque minha agenda é muito lotada. Hoje, irmãos, eu escuto isso quase todo dia. O que, pastor? Eu não venho à igreja, pastor, porque minha agenda está super lotada. Mas não é com pregação, não. Não é com oração, não. É com os projetos dele. É com os projetos da pessoa. E interessante que há pessoas que dizem isso com o pulmão cheio de ar, na realidade dizendo o seguinte: o senhor está vendo como eu estou importante? Eu escuto isso, irmãos. Sempre. Eu não tenho tempo para Deus, porque meus projetos estão adiante dos projetos de Deus. Estão em primeiro lugar. Infelizmente a gente tem escutado isso. E na realidade, essas pessoas são travadas. Elas não andam. Elas não conseguem andar. Isso é uma grande realidade. Olhe para o verso 17. Quando o Senhor diz o seguinte: olha, eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Você sabe o que é você plantar, e ao invés de Deus mandar a chuva, Deus mandar granizo? Você sabe o que é para aquele povo plantar, e ao invés dele colher, quando eles iam olhar a colheita, a lavoura estava enferrujada, não tinham o que colher, eles faziam uma estimativa de colher 50, colhiam 25, faziam uma colheita de 100%, colhiam apenas 20%, e eles não se perguntavam por quê. Sabe por quê, irmãos? Isso vale para mim e para você. Um dos grandes enganos da nossa geração é pensar que o pecado compensa. E que pecado estava aqui? Veja que não era adultério. Veja que aqui não existia fornicação, pelo menos não é dito. O pecado aqui era só de falta de envolvimento. E falta de envolvimento na obra de Deus mata. E eu e você temos que entender aqui que toda vez quando o povo de Deus peca, o nosso pecado ele é pior do que o incrédulo. Porque o pecado do crente é o mestre do pecado, já diz Hernando Dias Lopes, né? Porque ele peca contra um conhecimento muito maior. E talvez você esteja aqui e você esteja dizendo: pastor, essa palavra é para mim, porque eu trabalho tanto e não consigo prosperar. Eu já fiz tantos planos, pastor, mas as coisas lá em casa é emperrada. Deus está falando com você. E vou lhe dizer por quê. Porque a disciplina de Deus, ela nunca visou destruir seu povo, mas salvá-lo. Porque a disciplina de Deus visa afastar o transgressor do pecado, restaurá-lo e, na realidade, aproximá-lo cada vez mais da sua santa presença. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui no verso 17, é que apesar de todo o juízo de Deus sobre o povo dele, ainda havia pessoas com o coração duro. Irmãos, como há pessoas assim? Vivem na prova eterna. É prova de manhã, é prova à tarde, é prova à noite. E ainda não se atentou o que é Deus na tua vida, travando tudo, emperrando tudo, tentando te redirecionar e você não deixa, porque você quer fazer na força do seu braço. E na força do seu braço, você não vai fazer jamais. Vai viver emperrado, não vai sair do canto nunca. Por quê? Porque você sabe o que Deus tem. Pode fazer o que você fizer. Enquanto você não reconhecer que o projeto que Deus tem na sua vida tem que estar em primeiro lugar, e o seu em segundo, em terceiro ou em quarto, você vai viver emperrado. Esse povo tinha que aprender isso. Essa era a grande lição que esse povo tinha que aprender, né? Atento para o seguinte, ó. A gente vai ler o verso 18 e 19. Eu gostaria que você atentasse para o seguinte, verso 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o dia 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro?
Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Irmão, coisa linda. Até aqui, até o verso 17, o profeta estava olhando para trás. Talvez seja igual a você aqui nessa noite. Até hoje, você está olhando para a sua vida para trás. E você fez aí um breve resumo da sua vida, né? E você tem visto que as coisas não têm andado realmente. As coisas não têm prosperado realmente. Mas a partir de agora, verso 18 e 19, o profeta leva os olhos para a frente. E manda que eu e você olhem para a frente. Em que sentido? Verso 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte. O povo começou de novo a botar a mão na massa. O povo estava disposto mais uma vez, a reconstruir o templo. E tem lições aqui muito preciosas para a minha vida e para a sua. A desobediência, na vida do cristão, ela sempre traz juízo e disciplina. Mas como Deus é maravilhoso, irmãos, e por isso que eu amo o Evangelho. Mas a obediência presente marcaria a partir de então um novo tempo de bênção, um novo tempo de prosperidade, um novo tempo de vitória. Sabe por quê? Porque se a desobediência traz derrota, a obediência, bota isso na sua mente, a obediência sempre será o caminho da vitória. Eu não sei se você já falou em pequenos pecados, se é que eu posso chamar pequenos pecados, acho que não existe. Mas às vezes a gente conta uma mentirinha, né? E a gente pensa o seguinte, isso não vai trazer consequência. Mas quando você é salvo, aquela pequena mentira fica aqui, ó, martelando. Aí passa um mês, passa 2, o Espírito Santo várias vezes te cobra, conserta isso, mas você não quer consertar. Isso aconteceu comigo, viu? Eu omiti alguma coisa, uma coisa bestial. Eu omiti uma coisa e abri o coração com minha esposa e disse, olha, eu precisava contar isso e isso a fulano. Ela disse, mas se contar fica pior. E o Espírito Santo toda noite, né? Aí interessante, aquela pessoa que pede que você omita, é a primeira a contar. A desobediência sempre traz disciplina. Mas interessante que a obediência, ela é o caminho da vitória. É isso que a Ageu está nos ensinando aqui. Um conselho para mim e para você que está aqui nessa noite. Em qualquer projeto da sua vida, seja até para reconstruir sua família, em qualquer coisa que você vá fazer, irmãos, planos são importantes, dinheiro é importante, planejamento é importante, técnicas são importantes. Eu tenho certeza que isso vale para a consciência cristã. Saber escolher, como vale para a família, para qualquer coisa, mas nada é mais importante e nada substitui na minha vida e na sua a obediência à palavra de Deus. É isso que ele está nos dizendo aqui. Sejamos obedientes. Por quê? Porque se a primeira marca de uma igreja verdadeira é a pregação da palavra, eu creio que a segunda marca de uma igreja verdadeira é a submissão de da sua membresia à palavra pregada. Interessante que Ageu chama o povo para se consertar, né? Mas ao mesmo tempo ele dá uma esperança no verso 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte. Olha o verso 19. Ainda há semente no celeiro? A resposta era não. E ele continua, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira, não têm dado os seus frutos. Ou seja, não tem nada. Mas ele continua dizendo o seguinte, mas de hoje em diante, o quê? Eu abençoarei vocês. Talvez a sua vida tenha sido um caos. Não sei. Talvez projetos seus tenham sido emperrados. Por quê?
Porque você está em desobediência, talvez. Mas a partir do momento em que você começa a obedecer, ei, sua vida vai mudar. Irmão, sabe o que Deus está nos chamando nessa noite aqui? A um conserto de comportamento, a prioridades que estão invertidas. Eu não estou aqui dando indireta a ninguém, estou apenas expondo a palavra. Há prioridades invertidas na vida de muitos que estão aqui. É interessante um fato aqui, né? Que Ageu não era um engenheiro agrônomo, que Ageu ele não era um técnico agrícola. Não, Ageu está falando aqui como um profeta de Deus. E ele diz o seguinte: ei, obedeçam. O caminho para a vitória é a obediência. Vocês conhecem o texto, né? Mateus 6,33. O princípio lá é esse mesmo que está aqui, no verso de número 19. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero finalizar com duas frases aqui nessa noite. Primeira, o dia da obediência é o dia da vitória. O dia da obediência é o dia da vitória. O dia da obediência é o fim do castigo. Está me entendendo? A partir do momento, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui nessa noite, em que nós tomarmos, irmãos, posse do nosso papel dentro de casa, muitos lares serão mudados. Muitos lares serão mudados. Aí você poderia me perguntar: pastor, eu vejo muito, né? Uma vez eu estava ali, a pessoa disse: pastor, qual é o dia do culto de quebra de maldição na sua igreja? Eu disse: é hoje. Ela disse: hoje não é sexta-feira, não é hoje. Sabe por quê, irmã? Porque maldição não é quebrado com fetiche. Aonde a palavra de Deus é exposta, o povo é liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a grande realidade. O que quebra, entre aspas, a maldição na vida de qualquer uma pessoa, não é ritual místico. O que quebra a maldição na vida de qualquer pessoa é simplesmente a disposição a obedecer. Amém?